Questão número 43. A corrente elétrica no enrolamento primário de um transformador corresponde a 10 amperes, enquanto no enrolamento secundário corresponde a 20 amperes. Sabendo que o enrolamento primário possui 1.200 espiras, o número de espiras do enrolamento secundário é... Vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui como é que funciona o transformador e para que ele serve. De forma bem simplificada, essa aqui é a estrutura de um transformador, né, vista de frente, em que nós temos um material ferromagnético, normalmente é o próprio ferro, ele tem que ser condutor de campo magnético. E de um lado nós vamos ter um enrolamento primário, que é como se fosse um solenoide enrolado aqui, como se fosse um eletroímã. Nós chamamos esse enrolamento de enrolamento primário. Esse enrolamento, vamos dizer que ele tem N1 espiras. Você vai conectar esse cara numa fonte de tensão variável, com tensão que a gente vai chamar de V1. Tem que ser variável essa fonte de tensão, senão o transformador não funciona. Vamos chamar de V1 a tensão média e vamos chamar de I1 a corrente média que também passa por esse cara. Do outro lado, nós vamos ter o enrolamento secundário do nosso transformador. Esse enrolamento secundário, vamos dizer que ele possua N2 voltas, uma tensão V2 e uma corrente I2. O que acontece é, a corrente elétrica que passar aqui pela bobina primária vai produzir um campo magnético, vamos supor que esteja para cima, que vai ser conduzido pelo ferro até o outro lado. Mas, como a corrente varia, o campo também varia. Se o campo varia, o fluxo magnético que atravessa essa bobina também é variável. Se o fluxo é variável, ele vai gerar uma fé induzida. Então, o que o transformador faz é levar a energia que está de um lado para o outro lado, sendo que ele pode mudar o valor da tensão, consequentemente mudando o valor da corrente para fazer o transporte dessa energia. O que nós sabemos sobre o transformador é que a razão V1 sobre V2 é igual à razão entre o número de espiras N1 sobre N2. Ou seja, se eu aumento o número de espiras, eu aumento o valor da tensão. Supondo que o nosso transformador seja ideal, ou seja, que ele não perca energia, toda a potência que está de um lado vai passar para o outro lado. Ou seja, o produto V vezes I, que vai dar potência, é igual ao produto V2 e 2. Isso significa que a razão V1 sobre V2 é igual à razão I2 sobre 1. Só que nós já vimos que para o transformador, a razão V1 sobre V2 é N1 sobre N2. E essa é a equação do nosso transformador. Agora nós podemos usar essa equação e aplicar na nossa questão. Então, observem o que ele pediu. Ele deu que a bobina do primário tem uma corrente de 10 amperes e possui 1.200 espiras. Então, ele deu o N1 e o I1 para a gente. E a do secundário tem uma corrente de 20 amperes e ele quer saber o número de espiras. Então, vamos trocar os dados da nossa equação. Nós vamos ficar com I2 é igual a 20 sobre I1, que é igual a 10. Isso vai ser igual a N1, que é igual a 1.200, sobre N2, que é o que a gente quer descobrir. Nós simplificarmos aqui, ó, o N2, então, ó, multiplica cruzado, vai ser 1.200 sobre 2, que dá 600 espiras. E isso nós podemos encontrar na letra A.